Cara, que ideia idiota querer gravar um vídeo desse mangá. Não grava não. Desliga tudo aí, deu pra bola. Esquece isso. Esquece essa merda aí, porra. Vão achar que tu é louco. Gravando isso aí. Falando desse mangá pros outros. Finge que não leu, porra. Esquece isso aí. Não grava esse vídeo não, cara. Pô, sério. Vão achar que tu é psicopata recomendando isso aí. Não, sério, para com isso, cara. Desliga isso aí, pô. Ah, cala a boca. Bom, pessoal, resolvi falar sim desse mangá. Mangá Fire Punch, lançado aqui pela JBC. Não sei nem por onde começar. Treco pesado da porra. Tá aqui, ó, volume 1. Vou mostrar aqui as capas porque é o que dá pra mostrar. Não vou mostrar a arte interna, porque é muito difícil abrir isso aqui em qualquer página, porque qualquer página aqui pode me bloquear aqui no YouTube. Pelo menos eu acho que é assim que funciona, não tenho certeza. Volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, 7 e por fim o volume 8. Agora que você já viu um pouquinho da arte pelas capas, que eu não vou mostrar a arte interna, mas a arte interna você sabe mais ou menos o que esperar. É um mangá. E é do criador de Chainsaw Man. Então se você já viu alguma coisa de Chainsaw Man, é mais ou menos isso, só que talvez um pouco mais rudimentar, digamos assim, porque isso aqui saiu antes, a arte dele não estava tão refinada, alguns quadros são bem simples, como a história se passa quase toda na neve, os fundos são sempre brancos, só tem os personagens, não tem muito detalhe. O negócio aqui não é arte, o negócio aqui é a viagem desgraçada que é a história desse mangá. Desgraçada porque vai te desgraçar da cabeça ler isso aqui, vai te deixar pensativo, vai te deixar mal. Tem que estar bem para ler isso aqui, hein? Tem que estar bem mesmo, isso aqui é uma coisa de doido. São 8 volumes, a leitura é bem rápida. Vários desses volumes não tem muitos diálogos, porque tem muitos momentos de ação, e esses momentos de ação, eles são deveras violentos, muito, muito violentos, muito mesmo. Eu gosto de violência, eu não estou dizendo isso como um detrimento à história, assim, a esse mangá, não estou dizendo que isso é algo ruim, mas é um aviso porque talvez pelas capas a gente não possa ter, olha só isso aqui, como é que a gente vai saber que dentro disso aqui você vai encontrar as piores coisas que o ser humano pode imaginar? É isso que tem aqui. Você imagina tudo de ruim que tem e olha só que capa bonita. Não dá para imaginar que essas capas lindas vão ter essas histórias desgraçadas. Essa personagem aqui é a melhor de todas, o nome dela é Togata. E não é nem próximo, ela é disparada a melhor personagem. Mas vamos tentar resumir um pouquinho, pelo menos o início da história, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. A história começa com a gente acompanhando dois irmãos. O nome do menino é um menino e uma menina. O nome do menino é Agni e o nome da menina é Luna. Eles são dois irmãos, eles vivem num universo em que... Isso aqui se passa no futuro, na verdade. Num futuro distante, não se diz exatamente o ano, mas é o futuro distante. O nosso futuro. Porque coisas que existem hoje existiram aqui no passado. Filmes, tem menções a Star Wars, Senhor dos Anéis, um monte de coisa de cultura pop é mencionada aqui. Então essas coisas existiram no passado, hoje elas não existem mais, não existe mais filme, não existe mais mangá, não existe mais quase nada. Porque só o que se pensa nesse futuro aqui é em sobreviver. Isso se passa numa era glacial, tudo virou gelo, não tem comida, não tem nada. É terrível viver aqui, simplesmente assim. E aí a gente acompanha o Agni e a Luna numa caçada, eles estão caçando um animal, e eles moram numa pequena vila, e enquanto eles estão fora, essa pequena vila ela é invadida por uns soldados de uma cidade maior, que fica bem mais longe, eles vêm com um avião, e eles querem pegar todos os mantimentos que eles têm, que essa pequena vila tem, e deixar eles ali e ir embora. É só isso que eles querem. Eles querem os mantimentos, são praticamente piratas. Só que quando eles entram nas casas, eles descobrem que os mantimentos, a comida que essa vila consome, que eles têm lá, é carne humana.
Então eles encontram braços, pernas, esse tipo de coisa. E aí eles decidem não pegar mais nada dessa vila, vazar dali e fingir que essa vila não existiu. Porém, tem uma coisa nesse futuro. Algumas pessoas, elas têm poderes. Elas são chamadas de abençoados. São X-Men. Basicamente isso. São X-Men. Invisibilidade, fogo, invencibilidade, como o Wolverine tem, gelo... Enfim, as variedades de poderes não são muito bem exploradas nesse mangá aqui, mas a gente fica sabendo, a gente tem a noção de que existem diversos poderes diferentes. Às vezes um abençoado tem um poder muito útil ou muito forte, e às vezes é uma coisinha boba, exatamente como nos X-Men. Aquele que tem um poder mais forte seria o mutante ômega, e os outros, os aluninhos quaisquer ali da escola do professor Xavier. É o que tem aqui. E um desses soldados, o chefe desses soldados que invade a vila, ele tem um poder. O poder dele é gerar um fogo, ele gera um fogo pela mão, e esse fogo, ele só para de queimar quando ele consome tudo que ele está queimando. Vamos supor, eu boto fogo nisso aqui, ele não vai apagar de jeito nenhum, eu posso jogar água, posso tampar, posso fazer o que eu quiser, ele não vai apagar enquanto ele não consumir isso aqui por completo, isso aqui vai virar pó. E o que ele faz? Ele bota fogo na vila, ele mata todo mundo pega fogo, e o Agni chega, vê aquilo ali, inclusive a irmã do Agni pega fogo, o Agni e a irmã dele, eles têm um poder de regeneração, eles são invencíveis, tal qual o Wolverine, só que o poder do Agni é muito mais forte do que de qualquer outra pessoa que tem regeneração, ele se regenera muito rápido e com muita força, assim, ele se regenera muito bem, muito melhor do que outras pessoas. E aí o Agni fala, olha, eles não são canibais. O que acontece aqui é que eu me regenero muito bem e eu corto os meus próprios braços para essa vila ter comida. Então toda vez que eu corto um braço, cresce outro, eu corto, cresce outro, eu corto, e eu tenho comida infinita para todo mundo. Por isso que tem carne humana ali. E os caras não estão nem aí, e o Doma, que é esse vilão, digamos assim, esse soldado, ele bota fogo no Agni. E eles vão embora. Todo mundo morre. A Luna morre também, porque o poder de regeneração dela não é tão bom. Isso tudo acontece no primeiro volume, tá? Esse aqui, ó, volume 1, de 8. A Luna morre, mas o Agni, ele toma para ele que ele precisa sobreviver. Porque a última palavra da Luna para ele foi viva. E ele precisa sobreviver. Então ele canaliza todo o poder de regeneração dele, e ele consegue... ele não consegue apagar o fogo, porque o fogo do Doma, como eu falei, ele é infinito. Como o Agni não para de queimar nunca, o fogo não para de queimar nunca. Mas ele consegue, com a regeneração dele, sobreviver ao fogo. Ele consegue andar, ele consegue pensar, ele consegue respirar. Isso leva 8 anos. 8 anos ele fica pegando fogo, parado no mesmo lugar, porque ele não precisa comer, ele se regenera. Mas 8 anos ele fica ali pegando fogo, até que ele consegue se levantar, andar, pensar, agir e virar o Fire Punch, que é esse personagem que tá aqui, ó. Ele consegue deixar esse pedacinho aqui do rosto dele sem fogo, e todo o resto do corpo dele é um corpo nu, pegando fogo, inclusive esse lado da cabeça dele. E aí, a missão dele, pelo menos inicialmente, é achar o Doma, achar os soldados, achar a cidade de onde eles vieram e matar todo mundo, porque aquele fogo que o Doma jogou nele, ele também carrega. Se ele passar a mão, pegar um pouco de fogo e jogar em alguma coisa, é o mesmo fogo do Doma. Então ele basicamente é um fogo infinito ambulante, invencível, imorrível, imortal. E é isso que acontece na história toda, praticamente. Ele mata milhares de pessoas no caminho dele, ele enfrenta outros abençoados, ele enfrenta soldados, ele destrói cidades, ele mata gente pra caramba. E ele encontra também outros personagens que são... digamos assim, bonzinhos. Não dá nem pra dizer que são bonzinhos, não tem personagem bom nessa história. Não tem personagem preto no branco, assim, não tem personagem com uma divisão muito clara. Todos são escalas de cinza. Talvez porque o cenário onde eles vivem, a ambientação dessa história, é um cenário que exige isso. Porém, tem as pessoas que são desprezíveis, extremamente nojentas. E aí que a gente tem as piores coisas desse mangá acontecendo. Não vou mencionar aqui, mas eu já botei lá no começo do vídeo. A gente tem tudo aquilo ali acontecendo. E em alguns momentos você tem que parar, fechar o mangá e pensar, puta que pariu.
que eu tô lendo. Valeu a pena ter lido isso aqui? Eu diria que do número 1 ao 4, ali a primeira metade, é um mangá muito interessante. Eu tava muito intrigado onde que essa história ia parar, porque ela é uma história meio que sem rumo. Parece que o autor escreveu cada capítulo sem pensar no próximo. Bem interessante isso, é uma maneira diferente de conduzir uma história. Não é uma história que foi pensada do começo ao fim, pelo menos eu acho que não. É o que transparece pra mim lendo, não parece que ela foi pensada do começo ao fim. Mas do início até o 4 ali ela é excelente. E depois ela se perde um pouco, ela vira um negócio meio... uma bagunça mesmo. É um vômito de palavras, basicamente. Mas valeu a pena. Vou dizer que valeu a pena porque eu nunca li nada parecido com isso. Nunca. Isso aqui é algo único. E eu acho que por ser algo único já me fez... Já valeu a pena pra mim. Já foi algo interessante. Mas é isso. Não tenho mais muito o que falar. Isso que eu falei apenas no volume 1. A Togata, que é aquela personagem... é a mais legal de todas que eu falei ali. Essa daqui, ó. Ela é introduzida logo. Se não é no volume 1, é no volume 2, mas eu acho que é já no volume 1 mesmo, que a Togata é introduzida. E ela é disparada a melhor personagem. Porém, sem dar muitos spoilers do que acontece ou como acontece, ela não participa de todos os volumes. E a falta da Togata nos volumes posteriores, por causa do rumo que essa história toma, que é um rumo... não tem nem como adivinhar, porque não faz nenhum sentido as coisas que acontecem na história. Então não é uma história que você tenta chutar para onde ela vai. Ela simplesmente vai para um lugar e você pensa, ah, tá bom, vou junto. Mas a falta da Togata nesses últimos volumes, ela é sentida, porque a Togata ela era um alívio cômico, ela era um pouquinho de esperança nesse universo caótico aqui, nesse universo depressivo, que te fazia... até dar risada, eu até dei risada com ela aqui. Então, depois que ela sai da história, é só depressão, não tem mais um personagem que quebra aquele ritmo pra baixo, assim, da história, morte, sacrifício, tortura, não tem mais. Então, a falta dela foi sentida aqui. Enquanto ela tá na história, a história é excelente. Depois ela fica, no máximo, boa até o final. E o final... não saberia nem dizer o que aconteceu no final, porque é quase sem sentido. Não entendi absolutamente nada do que aconteceu no final dessa história. Foi uma viagem em tanto e, como eu disse, eu gostei de ter feito essa viagem. Então, só por isso já valeu a pena. Mas fica, além da recomendação, ou melhor, acima da recomendação, fica aqui o aviso de que isso é uma história que não é para todo mundo. Nem perto. Ela tem até um aviso aqui, ó, para os desavisados, pro pai que chegar, ou a mãe que chegar numa comic shop, numa banca, numa livraria, aviso aos pais, contém violência. E olha, violência é o mínimo, porque contém muito mais coisa além do que violência aqui, e de fato é uma obra para maiores de 18 anos e que saibam onde estão se metendo quando começam a ler isso aqui. Fica o aviso aí então, além da recomendação, se você acha que vai se interessar por alguma coisa disso que eu falei aqui. Não é para todo mundo, como eu falei antes, mas para alguns vai ter algum proveito. Se você gostou, deixa um curtir aí, deixa um comentário se você conhece alguma coisa sobre essa obra, se ficou curioso, se tem alguma dúvida eu posso responder aí nos comentários, que eu acho que é mais tranquilo de eu falar alguma coisa sobre esse mangá. Não esquece de compartilhar, se você acha que alguém vai gostar disso aqui, e não esquece também de se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos. Valeu!